Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Está começando mais um episódio do Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor que propõe um novo olhar sobre os principais assuntos da realidade brasileira. Eu sou Joel Scala e junto comigo, Kika Saez e Alain Levy, apresentadores desta nova fase do programa. Hoje com o tema do lucro à mudança, quando o setor financeiro investe em causas sociais. Vamos conversar de como instituições do mercado financeiro estão redesenhando o seu papel na sociedade, ampliando a atuação para além do lucro e investindo em soluções para os desafios do país. Participa do programa de hoje Fabiana Prianti, diretora do Impacto Social da B3 Social. Seja bem-vinda, Fabiana. Olá, obrigada, Joel. Olá para todo mundo que está escutando a gente. Eu sou a Erika Sais, a Kika, e a gente está começando aqui mais um programa Perspectiva, que eu apresento junto com o Alan. Oi, Alan. Oi, gente. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, com essa audiência tão bacana do Perspectiva. E hoje a gente vai conversar com a Fabiana. Bem-vinda, Fabiana. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Kika, Alan, Joel, obrigada pelo convite, estou super honrada, feliz de estar aqui. Vamos lá, tenho certeza que a gente vai ter uma boa conversa. Com certeza. Então, Fabiana, a gente vai começar esse papo querendo saber mais de você, especificamente nessa sua trajetória de terceiro setor, né? Como é que você entra nesse setor, como é que é essa sua trajetória que a gente já sabe que passa bastante por educação, até chegar na B3, que é onde você está hoje. Não, legal. Vou tentar fazer aqui um voo de drone bem rápido nessa minha história, que começa, acho que um ponto de rebeldia adolescente. Lá no auge da minha sabedoria de 16 anos, não sabia o que fazer da vida, e fui fazer uma faculdade de turismo, né? Enfim, e a faculdade de turismo é uma ótima faculdade de administração, e uma das matérias que tem em turismo é eventos, né? E por conta disso, fui estagiar num núcleo de pesquisa da USP de educação científica, né? Eventos técnicos científicos. E ali eu fiquei alguns anos, eu vou agora denunciar a minha idade, mas era a época que estava chegando a internet no Brasil, né? Olha, gente, logo ali. E então, nesse núcleo de pesquisa, eles estavam então trabalhando, né, as secretarias de educação para utilizarem tecnologias em sala de aula. E aí foi onde o bichinho da educação me picou. E quem já passou por isso sabe muito bem que depois que acontece isso é para sempre, né? Então, fiquei muitos anos ali, então atuando muito com educação. E desse momento, né, um pouco depois, eu fiz uma transição para uma organização social, que eu chamo de organização social raiz, né? Então, era pé na estrada mesmo, né? Então, tive ali o privilégio de atuar em projetos no Brasil inteiro, né? E para quem está, né, no chão, né, mesmo, sabe que a gente se torna poliglota, né? Você tem que saber falar a linguagem da comunidade, do jovem, da escola, a linguagem que você fala na periferia de São Paulo é diferente da que você fala no Rio de Janeiro, no Norte, no Nordeste, enfim. Então, acho que essa foi um grande laboratório, e depois eu fui atuar, então... Qual era a organização, Fabiana? Era o Instituto Crescer para a Cidadania. E aí, acho que aqui tem um ponto importante, eu sou meio a pessoa da organização, né? Então, eu fui fazer uma pós-graduação em gerenciamento de projetos. E depois desse momento, me deu um clique e eu queria fazer a aplicação, né, no terceiro setor. E o universo me trouxe a oportunidade de trabalhar, então, em uma outra organização social, com outro estilo, né? Aí já uma filantropia mesmo, que foi a Fundação Lema, foi minha grande escola, né?
Então, ali eu pude colocar em prática, né, tudo que eu havia vivenciado, né, na pós-gerenciamento de projetos, e ter acesso, acho que é um conceito bastante importante que norteia, né, a minha atuação, que é uma educação pública de qualidade para todos, né? Então, depois ainda voltei um pouco para o terceiro setor raiz, e agora, né, há 5 anos, estou aqui na B3 Social, de volta, né, a esse lugar da filantropia corporativa, e essa composição, né, desses diferentes lugares por onde eu atuei, eu vejo assim como super complementares. Então, acho que aqui fica uma... Em alguns momentos a gente acha que não vai dar certo, mas eu tenho certeza que estou provando que depois as peças se unem e fluem. Que legal, Fabi, não sabia que você tinha trabalhado na Lehman, ou não me lembrava, ou não sabia mesmo. E muito interessante, porque você trabalhou, né, no que você chamou de organização da sociedade civil raiz, né, essa que está lá no chão, está no território, né, 2 vezes, pelo que você contou, né, ali no começo, depois pós-Lehman de novo, né, na Fundação Lehman, que é uma fundação que a gente chama de familiar, né, porque é criada por uma pessoa, enfim, né, o Jorge Paulo Lehman, com o dinheiro dele, né, um recurso privado de um indivíduo, né, que coloca numa fundação, e agora está numa fundação empresarial, né, que é outro universo, né, onde, enfim, o funcionamento da fundação, da filantropia ali está dialogando o tempo inteiro com a empresa, né, enfim, com diretrizes e tal, empresariais. E sempre com educação, né, todas as organizações, dessa conexão com a educação. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel da filantropia e da sociedade civil na educação pública, né? Porque é onde você dá, assim, você mistura todo mundo, né? O primeiro setor, né? O governo, né? Responsável ali, primeiro responsável, maior responsável por educação pública, né? Empresas, sociedade civil organizada e a filantropia familiar, que é, enfim, organizações grandes, né, que tem ali um impacto, né, e isso, às vezes, inclusive, gera muita polêmica, né, por que tem dinheiro de fulano na educação pública, como é que essa relação acontece, ou da empresa X, né, então, eu queria que você contasse um pouco, a partir da sua perspectiva, como é que essas coisas dialogam, enfim, que desafios e que potências também, né, esses diálogos trazem para a educação brasileira. Legal, Kika. Acho que é importante fazer uma pontuação que eu vejo muita sinergia, né, um alinhamento muito grande do estilo de atuação da B3 Social com a Fundação Lehman e outras filantropias que já estão no nível maior de maturidade, né? Então, acho que apesar de ter uma característica mais familiar, ela tem uma pegada corporativa muito forte, até pelo próprio perfil, né, do fundador. E aí, trazendo, né, um pouco aqui já para o nosso contexto, sempre atuei realmente, de fato, com a educação, porque, como eu te falei, né, o bichinho da educação picou, acho que eu não conseguiria ir para outra temática, né? Agora, o mercado, né, a filantropia corporativa, ela tem um papel e ela pode-se, né, deve se posicionar como um ator central, né? Então, a gente não pode olhar para a desigualdade, para a exclusão, para a crise educacional e climática, e achar que isso daí é um problema só do Estado ou da sociedade civil, né? Então, o setor privado, ele tem um poder enorme de influência, de alocação de recursos, né? E fica, então, nessa posição privilegiada, né? E é importante, eu sempre gosto de... Várias vezes eu vou falar sobre isso, né? Que é a importância também do investimento consistente e de longo prazo. E aí, quando a gente vai olhar para a filantropia no Brasil, que ainda tem muito espaço para crescer, né, é impossível a gente não olhar, né, e não pensar em prosperidade.
E prosperidade é uma palavra muito forte, né, para o corporativo, né? Mas não dá para a gente falar de prosperidade num país em que 40% das crianças não estão alfabetizadas no final do segundo ano, né? Ou que só 5% dos jovens sabem matemática no nível adequado no fim do ensino médio. Então, é onde a gente vai fazendo aqui a conexão, né, dessa filantropia corporativa com a educação, né? Então, na educação, né, a gente está falando de futuro do país, né? E aqui, novamente, né, o mercado ele tem essa inteligência, capilaridade, tem um recurso para fazer esse impulsionamento, né? Então, acho que numa primeira visão, dessa forma que eu tenho visto essa correlação tão importante entre a filantropia corporativa e esse impulsionamento, né, da educação, e no nosso caso, né, a gente se posiciona como indutor, né, da melhoria da educação pública brasileira. É bem interessante essa história, né? Porque são vários atores, a gente acha que alguns atores não teriam espaço em outras áreas, mas a gente sabe que sem educação não vai ter a transformação que a gente tanto precisa, né? Exatamente. E a gente precisa, a educação ela é um problema, né? Ela tem um desafio complexo. Um desafio complexo e de longo prazo. Ele tem aqui uma teoria da mudança, uma cauda longa de transformação, né? Então, não dá para a gente ignorar, né? Não dá para... Por isso, acho tão importante a gente sempre falar desses indicadores, e eu vou ser sempre uma defensora, né, da importância da gente olhar para o princípio de tudo, né? Então, eu digo que nesse grande pipeline de desenvolvimento social e econômico do país, começa na educação, né? Então, a educação, ela está lá no alto mar. A gente pode ter a melhor solução de inclusão socioeconômica, mas se a gente não tiver uma sociedade que tenha, né, recebido uma educação de qualidade, possivelmente parar em pé, ou a gente vai continuar acentuando as desigualdades, né? Então, acho que a gente precisa, sim, colocar a educação no centro, né, dos debates e olhar com a profundidade e importância que deve ter. Interessante. Queria te ouvir, Fabiana, quais são para você os principais desafios da educação brasileira? E um pouco também das conquistas da educação brasileira, né? Você vem acompanhando isso há alguns anos, né? Você vem trabalhando nessa agenda há alguns anos. O que você viu, que você entende que são conquistas desses últimos anos e o que você entende que são desafios históricos e talvez desafios novos também, né? Estou aqui, enfim, dando possibilidades aí para você dialogar com os desafios e com as conquistas. Legal. Acho que um primeiro grande desafio é estar no centro das discussões. Acho que esse e também olhar para a educação como uma pauta, uma agenda positiva, né? A gente passou, né, nessas últimas décadas, por um processo importante de inclusão, né? Hoje a gente tem uma educação universalizada, né? Que isso foi um grande desafio décadas atrás. Mas isso agora nos coloca num outro momento, né? Que é da educação pública de qualidade. Então, a gente precisa aqui dar um salto, e um salto mais rápido, para que a gente consiga, né, garantir esse direito a todos os estudantes. Então, tem algumas questões aqui que a gente perpassa pela continuidade das políticas públicas, né? E aqui eu vou falar de políticas públicas num geral. Infelizmente, em alguns momentos, em transições, a gente tem uma descontinuidade do que está dando certo, ou a gente perde a oportunidade de continuar fazendo essa testagem, a modelagem, ou, enfim, aprimorando modelos. Tem um desafio importante, né, de dar continuidade
no entendimento de um currículo adequado, né, que seja implementado com eficiência em todas as escolas. A gente perpassa também pela formação de professores, né, um constante aprimoramento, né, das práticas pedagógicas, estão em constante movimento, a equipe de gestão das secretarias, das escolas também precisam, né, também estão em constante movimento e têm seus grandes desafios também. Então, acho que tem aqui um conjunto importante de avanços. A gente precisa, assim como lá na filantropia, colocar mais velocidade, porque senão a gente vai demorar mais décadas para conseguir, né, garantir essa educação de qualidade para todos. Mas a gente tem, por exemplo, recentemente, a gente acabou de ver a divulgação dos resultados de alfabetização, né? Então, aqui, de novo, fazendo um olhar positivo. Na ocasião da pandemia, os nossos índices educacionais caíram muito, né? E quando os índices educacionais eles caem, eles também amplificam as desigualdades, porque, infelizmente, os alunos mais pobres, eles são os mais afetados. Mas nos últimos anos, né, acho que de 2020, 21 até 24, que foi a medição, nós conseguimos voltar aos patamares anteriores, né? Então, pode parecer, a gente pode olhar por um lado do copo e falar, puxa, ainda estamos aqui, mas a gente pode olhar para um outro lado de falar, puxa, já conseguimos voltar, né? E o que é importante é olhar também para fora do país, né? O Brasil é um dos países que conseguiu voltar aos patamares anteriores, então isso é sim motivo de comemoração. Então, acho que a gente tem que sempre fazer essa balança de olhar o país, né, o Brasil, como uma grande oportunidade de ser uma referência global, mas que sim, ainda tem desafios. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui mais de curiosidade, até porque você é uma pessoa que tem um papel importante nessa transformação e você adotou a educação desde cedo, que você nos contou. Você falou duas coisas que batem comigo. Uma do tempo do início da internet, que eu também sou desse tempo e a gente sabe a revolução que foi, e a outra a importância dessa continuidade. Como que você vê desse lado otimista de ver sempre o copo cheio, que é uma coisa que eu sempre tento fazer, a gente tendo agora essa revolução da inteligência artificial, da tecnologia, onde muitos estão falando que vai acabar o mundo, que os robôs vão dominar o planeta, e a gente olhar isso com otimismo e saber como isso pode exponencializar as melhorias que a gente tanto precisa, principalmente na educação. Você que está num patamar até mais estruturado, como vocês estão olhando isso e pensando nisso? Não, muito legal a sua pergunta. Eu até achei um pouco engraçada quando você, né? Então, nós somos contemporâneos. E você deve lembrar bem que quando chegou a internet, ou depois vamos trazer mais a tempo atual, o Google, né? Acho que teve um pavor, né? Meu Deus, agora os professores vão ser substituídos, né? Como que a gente vai usar essa tecnologia? Agora os alunos só vão olhar ou trabalhar baseados, né, nessas ferramentas de busca, e já teve esse pânico, né, da substituição do professor da sala de aula, ou mesmo quando surgiu, né, acho que ali o advento da educação à distância. Mas isso se provou que é complementar e que não substitui, né, o bom professor, né, uma boa aula. Tem uma história que eu gosto bastante, que um bom professor, uma boa aula, ela vai acontecer seja num ambiente mais tecnológico ou embaixo de uma árvore, né? Então, aqui eu posiciono a inteligência artificial. Acho que assim como a internet chegou para amplificar, para potencializar, a inteligência artificial também vem, né, nessa direção. O que a gente não pode é temer,
né? A gente precisa encarar, mergulhar, entender, saber fazer bons prompts, né? Utilizar de uma forma positiva e estimular esse pensamento crítico também nos alunos. E veja, se a gente não trabalha com essa linguagem, com os alunos, com jovens, então veja a deficiência, né, das pessoas que a gente está formando para o mercado de trabalho, porque são essas competências e habilidades que o mercado de trabalho pede agora. Então a gente tem que, de novo, não fugir da realidade, né, e incorporar para que a gente consiga fazer essa conexão, né, da escola com o futuro profissional desses estudantes. Legal. Eu vou fazer uma pergunta de um pouco de cidadã também, né? Que eu estava te escutando ali na resposta anterior e pensando, né? A gente está num momento que a gente está discutindo muito orçamento público aí, tem toda uma polêmica aí, né? Enfim, e sempre aparece o tema de que o orçamento público federal, né? Digo, ele tem uma parte vinculada à saúde e educação, né? Que se você aumenta o orçamento, você tem que aumentar o gasto de saúde e educação e tal, né? E quando eu estava discutindo ouvir dos desafios, dos avanços e tal, me veio uma pergunta que eu sempre me faço, né, enquanto cidadã, que é: falta dinheiro para a educação brasileira, para a gente conseguir avançar do jeito que a gente quer avançar e precisa avançar? Ou a gente tem um problema de gestão do recurso que existe para a educação, ou são as duas coisas? Acho que aqui dá até para fazer um depara com o universo corporativo, né? No corporativo, a gente está sempre atrás de eficiência, né? A gente está sempre atrás de melhores modelos, né? De simplificação, de fazer mais com o mesmo, né? Então, a gente vive isso cotidianamente e isso é inovação. Né? Quando a gente fala de inovação, de performance, a gente está olhando para essa diligência no uso dos recursos. Né? Essa é uma palavra bastante importante para a gente, inclusive aqui na B3. E o mesmo se aplica ao setor público, ou se aplica à nossa casa. Né? Eu acho que a gente também, na nossa vida pessoal, a gente tem esse desafio de sempre estar olhando para a otimização do recurso, seja por diferentes questões, momentos de vida. E o mesmo acontece no setor público. Né? Então, acho que sim, sempre mais recurso é bem-vindo, mas, para além de mais recurso, ou antes, né, acho que de mais recurso, é esse recurso ser utilizado de uma forma eficiente. Então, olhando para melhores práticas, né, o Brasil, esse tamanho continental, ele é um celeiro, né, de boas práticas que são possíveis de encontrar, né? Então, onde elas estão, como que elas conseguem ser replicadas? Eu acho que o case, né, de alfabetização de Sobral, depois Ceará, e agora a gente olhando para o Brasil, é um ótimo exemplo. A continuidade de políticas públicas, então, continuar o que está dando certo. Então, acho que passa aqui, talvez muito mais, se eu tiver que escolher um lugar, acho que eu fico mais aqui nesse pilar de otimização dos recursos, né? Então, de pensar como que a gente faz essa disrupção, né? De como já vem sendo feito, pensando em inovação e no que pode ser feito mais e melhor. Interessante. Vamos falar um pouquinho da B3? Fabi, como é que é isso, né, de ter uma empresa, né, muito representativa do mercado financeiro, né, muito simbólica do mercado financeiro, nesse lugar da filantropia? Como surge isso, né? Como surge essa vontade dentro da empresa? É muito legal. E assim, eu vou falar do lugar onde eu sou, né? Sou apaixonada. Então, Boa. a gente, acho que só rapidamente, né? A história da B3, né, com a filantropia, ela começa lá atrás, né, ainda na época da BMF, da Bovespa, que já tinham as suas ações de responsabilidade social. E aí, quando elas se fundiram, né, em 2017, aconteceu, então, o nascimento, né, da B3 Social, né? E aí aqui a gente fez, acho que tem
algo importante também para a filantropia, porque a gente fez um reposicionamento, né? Até então nós éramos executores de projetos e passamos a ser exclusivamente grant makers, né? Então, fazendo aqui uma tecla SAP, grant maker é a instituição, a filantropia que faz exclusivamente doação de recursos para terceiros, né? E aí, né, a gente, por sorte, né, por escolha, por convicção, né, ficou definido que os investimentos eles seriam destinados para projetos, né, que contribuíssem para a melhoria da educação pública brasileira. E a mesma diligência que é aplicada, né, à condição dos negócios, vem para o investimento social também. Então, foco, consistência, governança, transparência, accountability. E aqui eu acho que tem um outro ponto de virada importante que fica aqui, né? Acho que sempre como uma reflexão, a importância da gente, na medida correta, fazer o alinhamento do investimento social com o business, né? Com o que é o core da empresa. Então, e aqui eu falo muito da matriz de materialidade que as empresas constituem, né? Então, a B3 social, ela se encaixa aqui dentro dessa perspectiva de prosperidade da sociedade, né? Então, a gente o tempo inteiro cuida, né, para que as temáticas apoiadas pela B3 Social façam sentido para a companhia. Então, de novo, né, o propósito da B3 é conduzir o desenvolvimento econômico sustentável para a sociedade prosperar. E aí a B3 Social puxa, né, para si como principais temáticas a alfabetização, a aprendizagem de matemática, o ensino educação em tempo integral, e um tema que eu tenho gostado de falar muito, e depois, se vocês quiserem, a gente pode explorar, que é olhar para os impactos das mudanças climáticas na educação. Então, vejam, esses temas todos, eles se correlacionam com o negócio, né, quando a gente fala de prosperidade. Então, assim, a gente vem fazendo, né, esse bom casamento entre o investimento social e o negócio da empresa. Você falou, outro dia eu li sobre o impacto do clima na educação, e eu era um leigo. Eu acho que esse é um tema interessante e curioso para você explorar para a nossa audiência. Qual que é a relação prática de verdade, a conexão óbvia que talvez a gente ache que não existe, mas que realmente acontece lá na ponta? Conta para a gente. Acho que aqui, Alan, vale a pena a gente explorar um pouquinho o que são esses impactos, né? Então, a gente estava falando lá de melhoria da educação pública. A gente pode encontrar melhor metodologia, melhor solução. Mas se nós tivermos salas de aula a 40 graus, inundadas, repletas de fumaça tóxica, não tem quem aprenda, né? O melhor professor do mundo não vai conseguir dar uma boa aula. Então, a questão dos impactos climáticos, ela antecede, né? Ela perpassa todos esses desafios que nós temos, né? E se coloca antes. Ela é tipo infraestrutura básica, que nem ter a cadeira, a mesa, a sala, tem que ter uma temperatura que você possa suportar antes. Você possa viver. Porque, e aqui, veja, tem um universo, né, de situações. Então, a gente está falando da infraestrutura, né, que hoje a gente fala de escolas verdes, e aí alguém pode falar, puxa, colocar ar-condicionado. Não dá, porque tem muita escola que ainda funciona com gerador, né? E em muitas dessas localidades não chega o combustível para funcionar o gerador, muito menos para colocar o ar-condicionado funcionando. Então, tem que ampliar, né, esse campo de visão. Tem os impactos também na família, né? Então tem que pensar nas questões também, nas dimensões, né, de saúde emocional, saúde mental. Se a gente for pensar, né, recentemente na catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, isso muito presente ainda,
né? A gente tem que pensar também que conteúdo é esse que os alunos vão aprender. Tanto, acho que Rio Grande do Sul foi quase um mês de aulas, ou sem aula, ou se a gente olha para estados como Amazonas e Acre, que passam todos os anos, tem questões relacionadas às secas dos rios, né, ou às queimadas. Em média, os alunos ficam 2 meses sem aula. Então, veja o impacto, percebe o impacto disso, né? Desse fato que já não é mais eventual, ele já passou a ser, já está no calendário, já é corriqueiro, né? Anualmente acontece. O impacto que isso tem na aprendizagem, vide a pandemia que a gente falou há pouco. Então, precisa ser repensado qual é esse conteúdo, qual é essa metodologia, né? Se é dado que, em dado período do ano, os alunos, os estudantes não vão conseguir atravessar da sua comunidade para o lugar onde a escola está inserida. Então, tem um universo, e aí é que o que é muito curioso é que o mundo inteiro está aprendendo sobre isso, né? Não tem ainda nenhum grande estudo, nenhuma grande descoberta. O Banco Mundial tem investido bastante, o BID também. Já tem alguns estudos sendo implementados na Índia e agora fazendo aqui trazendo para o Brasil também. Então tem um universo para ser explorado. Tem um dado interessante que de todo o recurso que é no mundo, né, destinado para mudanças climáticas, 1% vem para a educação. E aí, de novo, né, eu, como uma defensora da educação, antecede tudo. Né? A gente não consegue fazer o negócio parar em pé, né, se a gente não tiver pessoas bem formadas. Se a gente pensa aqui, né, na próxima década. Então, acho que esse é um tema que é importante a gente falar. É novo, né? É novo, as pessoas não estão falando, não está na mídia, muitas vezes é incômodo, né? Mas eu tenho gostado de fazer, eu acho importante fazer essas provocações e trazer mais aliados, né, para essa agenda. Legal. Teve um outro tema que apareceu aqui que é um pouco polêmico, talvez para a gente fechar o ciclo. Aqui a gente está falando do antes, vamos falar do depois, que é todos esses avanços na educação, mas não tem uma proporcional oferta de emprego para esse pessoal que chega mais capacitado para o mercado. Você que também já navegou, está ligado ao mundo corporativo, como que você vê isso? Olha, acho que aqui tem uma questão, talvez, muito relacionada a essa qualificação, como as pessoas vêm chegando, né, no mercado e o que o mercado vem buscando. Então, tem um descompasso aqui, né? Se a gente for olhar para alguns setores específicos, e aqui eu vou falar mais do nosso negócio, né, do negócio em tecnologia, né? Acho que é importante também, acho que fazendo um parênteses aqui, e eu aprendi quando eu cheguei aqui na B3, né, a B3 ela é a principal infraestrutura tecnológica, né, do mercado financeiro. Então, a gente tem uma base, um grupo, né, muito significativo de pessoas, de profissionais no setor da tecnologia. E aí, o que a gente olha no global, né, em tecnologia, fazendo a correlação com a aprendizagem, a gente vem falhando na formação em pensamento crítico. Né? De novo, vamos olhar lá, vamos buscar os resultados lá de matemática, só 5% sabendo adequado no ensino médio, né, de matemática. Então, a gente vai tendo aqui um descompasso, né? Acho que a boca do jacaré vai fechando e a gente não consegue fazer a correlação né, dos novos profissionais com as necessidades. Os skills necessários. Então, acho que aqui tem um outro dado importante também que a gente pode trazer para a conversa, que desse universo, né, de jovens que concluem o ensino médio, espero não estar muito errada no número, mas apenas 30% vai para o ensino superior. A gente não está falando de quem conclui,
né? Então, de novo, olha o descompasso, né? Veja, é como se a gente estivesse falando que, sei lá, no hospital entram 10 pacientes e só 3, 4 sobrevivem. Né? Então, acho que a gente precisa olhar, às vezes, sabe, fazer essas correlações mais chocantes para a gente entender por que essas situações, infelizmente, como você bem trouxe, né, dessa não entrada no mercado de trabalho vem acontecendo. Interessante essa metáfora, Fabiana, porque eu estava te escutando falar de mudanças climáticas, né, e do impacto das mudanças climáticas na educação, e me vieram um monte de outras coisas que funcionam de forma parecida, né? Então, se a criança não está comendo, se ela não tem comida em casa, como é que ela vai estudar? Né? Como ela vai aprender se ela não está nutrida, né? Se ela tem uma casa onde moram 15 pessoas no mesmo cômodo, com uma janela, sem banheiro, como é que ela vai estudar, né? Enfim, então, eu acho que a gente está vivendo um mundo, talvez, onde os problemas ganharam uma complexidade tão grande, tudo é tão transversal, né? Assim, você nunca vai resolver a educação sem cuidar de outras dimensões, né? Assim como você não vai resolver a fome sem cuidar de outras dimensões, assim como você não vai resolver renda digna para todo mundo, inclusão produtiva e tal, se você não cuidar de outras dimensões, né? Então, eu achei super interessante essa coisa de vocês, da B3 adotar, né, mudança climática, que é algo que está muito na pauta hoje. Eu brinco que é a moda da filantropia hoje é mudanças climáticas, né? Uma moda importantíssima e boa e relevante, enfim, porque é algo, enfim, problema global, desafio global, compartilhado. Todos os humanos na Terra hoje compartilham o desafio de o que a gente vai fazer com isso, né? Mas é isso, né? Isso está, inclusive, diretamente relacionado à atuação das empresas, né? Porque está diretamente relacionado a como a gente consome os recursos do nosso planeta, né? A velocidade e a forma como a gente faz isso, né? Então, acho que hoje está tudo tão conectado, né? E aí eu queria te perguntar, eu estava com outras perguntas na cabeça, mas aí te ouvindo agora vou para essa aqui. Em que medida que vocês, como é que vocês incluem a dimensão da colaboração na atuação de vocês? Isso é um tema? Como é que ele é posto em prática? Com que práticas, né? Por meio de que práticas vocês têm pensado colaboração? Nossa, Kika, acho que essa é uma da... Quem convive comigo, acho que já está até cansado de me ouvir, porque eu vivo batendo nessa tecla. Da importância da colaboração, de andar junto, de combinar o jogo, né? Então, como B3 Social, a gente atua numa perspectiva de filantropia estratégica, né? E dentro uma das vertentes aqui dessa lógica de filantropia estratégica é a colaboração, né? O co-investimento. Então, o co-investimento para a gente é um critério, inclusive, de decisão, né, no apoio a um projeto ou não. E o que a gente... acho que tem aqui uma mudança de mindset que vem acontecendo, né, que é a filantropia saindo de uma atuação mais pontual e indo para uma atuação mais sistêmica, saindo de um investimento em projetos próprios ou como um executor e indo para uma dimensão de apoiar terceiros, né? E aqui a nossa defesa é sempre não ficar reinventando a roda, né? Existem instituições muito qualificadas que estão na ponta, que estão nos territórios, que já têm saberes, né, acumulados, e o quanto que a filantropia ela deve olhar e deve potencializar, né, essa dimensão. Então, o tempo inteiro eu fico falando, né, para os meus pares, né,
Vamos conversar? O que você está fazendo? O que é importante para você? Quais são as prioridades? Que território que você está? Porque é muito fácil ter sobreposição, né? Tem um exemplo que aconteceu com a gente recentemente, numa instituição muito próxima a nós, que a gente, inclusive, tem vários co-investimentos. Em uma conversa despretensiosa, a gente entendeu que estava no mesmo momento, né, investindo numa mesma temática, no mesmo lugar, com o mesmo ente. Então, veja quantos problemas a gente tem aqui, né? Então, a gente teve uma sobreposição de recursos, uma sobreposição de território, a gente poderia ter potencializado, né, esse impacto, e veja, trabalhando com instituições diferentes, e essa ausência de diálogo, extrapolando um pouco aqui, ela pode, inclusive, se a gente está falando de política pública, ela pode, inclusive, ser nociva, né? Porque muitas vezes, né, vou usar o exemplo aqui de uma secretaria de educação, ela recebe de uma forma muito grata, né, as possibilidades que chegam até ela de um projeto que ajude a melhorar determinada situação. Mas se estiver fora de uma perspectiva, fora de um plano, né, político-pedagógico, isso atrapalha. Então, aqui, de novo, a importância desse posicionamento, né, da filantropia, atuando em conjunto, fazendo essa composição de recursos, otimizando os esforços. De verdade, eu acredito que esse é o caminho, essa mudança que a filantropia deve, essa virada de chave que a filantropia deve observar. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, que eu sou mais leigo na área e eu estou aprendendo muito, né? Então, tem esse lado da comunicação, das pontes, que é uma temática que está virando recorrente aqui no nosso programa. Você trouxe uma palavra prosperidade, você trouxe termos, aprender com o mundo corporativo, que às vezes parece que teoricamente nornaria, né? Porque o setor público tem que ser lá mais, entendeu? Uma coisa mais pela causa. E como funciona esse novo viés da filantropia, não só dando o recurso, mas criando metodologia, inspirando, trazendo esse outro conceito? Vocês tratam isso aí na B3 também? Aqui, Alan, a gente, pela nossa escolha, por ser um financiador de projetos, nós vamos atrás, né, de boas iniciativas. De né? quem já está pronto, você não capacita também, né? Mas você inspira de alguma forma, não? É isso que eu estou querendo entender desse novo viés da filantropia, sabe? Eu acho que aqui tem um papel importante de indução de boas práticas, né? E aí, quando eu falo de indução de boas práticas, é tanto para os projetos, para as instituições que a gente apoia, porque a gente, de certa forma, a gente sobe, né, a régua, para que se alinhe também, né, ao corporativo, né, pensando em questões relacionadas à governança, a gente está falando também da outra ponta, que são outras empresas, outras filantropias, né, dizendo, olha, a gente está buscando aqui apoiar projetos que estão alinhados às políticas públicas, que tenham base em evidências, que atuem em causas estruturais, né, não só nos sintomas, que tenham capacidade de articulação, que tenha clareza onde quer chegar, como que vai medir o impacto. Então, esses pontos todos, eles entram dentro de um processo de seleção, né, acho que até trazendo um pouco isso aqui para a nossa conversa, e nesse entendimento de um projeto, de uma iniciativa próspera, e acho que assim a gente, não sei se eu consegui responder, ilustrar um pouco a sua dúvida. Não, tá, entendi. Acho que é importante dizer, né, que a filantropia brasileira é uma filantropia que escolhe muito trabalhar em educação, né? Educação é a principal causa da filantropia brasileira, né? Eu sinto que nos últimos anos a gente ganhou algum grau de diversidade, né? Outras agendas e outras causas começaram a aparecer
ali como causas prioritárias, né, como foco de institutos e fundações, enfim, filantrópicos, né? Mas a educação ainda de longe, a principal causa da filantropia. E aí, dialogando com o que você trouxe, Fabi, antes, né, eu já ouvi relatos, assim, do secretário de Educação, que recebe, no mesmo mês, 4 representantes diferentes de institutos e fundações propondo ações para aquele município, por exemplo. Né? E, obviamente, o secretário de Educação ali, obviamente, quer ajuda, todas as ajudas que ele puder, né? Mas ele acaba tendo que buscar adequação ao que o instituto ou a fundação quer oferecer para aquele município, né? E muitas vezes são coisas parecidas, né? Feitas de jeitos diferentes e tal, né? Acho que esse foi, inclusive por ser a principal causa de atuação, ou seja, tem muitas organizações atuando na filantropia, né? E a educação pública no Brasil é algo muito central. Enfim, quando a gente fala de educação, não dá para a gente não falar de educação pública, porque a imensa maioria das crianças vai à escola pública. Então, se você quer mudar o índice da educação brasileira, você precisa ir para a escola pública, né? Isso acaba acontecendo de uma forma, enfim, bastante frequente, né? De ter essas sobreposições que a Fabiana trouxe, né? Você acha que melhorou isso? Você sente que a gente avançou enquanto setor? Você acha que a gente está conseguindo dialogar mais, antecipar essas sobreposições, propor coisas que são mais conjuntas, facilitar a vida do gestor público ou da organização da sociedade civil? Porque essa é outra coisa, né? Fico muito feliz de escutar, por exemplo, que vocês fizeram essa mudança de rota e decidiram deixar de executar o seu próprio projeto para apoiar as organizações, porque a gente sabe que a gente tem organizações incríveis, maravilhosas, especialistas fazendo coisas na ponta, que tem muito a ensinar aos seus doadores e aos seus investidores sobre os temas que elas estão atuando, porque elas estão lá, né, na frente e tal. Então, é muito bom também ver esse movimento da gente deixar de ser uma filantropia tão executora de projetos próprios para ser uma filantropia mais apoiadora da sociedade civil organizada, e isso ainda está em processo, esperamos em processo, né? A gente ainda é uma filantropia muito executora, então muito feliz também de escutar isso, mas o que a gente também escuta são organizações que trabalham em educação recebendo recursos de vários financiadores com demandas que são cada um com a sua demanda. Com o meu relatório é desse jeito, o meu é daquele jeito. Né? Aqui, para você receber o meu recurso, você tem que cumprir essas regras. Para receber o meu, você tem que cumprir essas outras regras. Né? E aí você acaba burocratizando muito, né? A gestão da organização se torna muito complexa porque ela tem que atender às demandas ali dos seus diferentes financiadores. O que você acha? A gente está melhorando? Então, acho que Kika, super concordo. De fato, acho que até o último censo GIF, né, trouxe esse dado de que, né, acho que até contando aqui, né, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, no último censo, nós tivemos aí cerca de, arredondando, 5 bilhões para a filantropia, né? E a grande parte desse recurso alocado na educação. Mas a gente tem uma questão importantíssima que a gente tem que olhar aqui, que, primeiro, todo esse recurso alocado, ele ainda não é suficiente. E segundo, que esse recurso ele está muito disperso, que foi justamente, né, o que nós duas acabamos de falar, né, que é onde estão as sobreposições. E nesse bolo, né, desse recurso, ainda tem muitos projetos próprios, né, que e aqui é onde a gente precisa fazer entender, né, amadurecer. Acho que tem muito espaço para amadurecer, né, e deixar, né, de ser essa filantropia de quem faz mais sozinho para se tornar quem faz melhor junto, né? Então, ainda tem muito espaço. Vejo, de novo, né? Eu sou sempre uma pessoa otimista. Acho que para a gente trabalhar no terceiro setor e na educação, a gente tem como premissa ser otimista. Acho que nós somos pessoas muito resilientes, né? Mas tem muito espaço aqui também para a gente amadurecer e crescer nessa visão. Enfim, então acho que o principal ponto que fica aqui para mim dessa nossa
ser nossa conversa é cuidar da dispersão. Muito bom. Para quem está escutando a gente, enfim, vendo a gente, se tiver curiosidade, a pesquisa que a Fabi citou é a pesquisa do GIF, que é feita bianualmente, e ela vai dando notícias de como é que a filantropia brasileira vai evoluindo a partir dos membros que são associados ao GIF, né? Então, a gente não tem dados sobre o 100% da filantropia, mas a gente tem, o melhor dado que a gente tem sobre a filantropia brasileira, eu diria que é o do Censo GIF, que reúne ali os dados das organizações que são associadas ao GIF, que a Fabi responde, eu também respondo como diretora executiva do Instituto ACP, aí contribuindo para a gente ter mais informação sobre o setor. Kika, se você me permite, acho que tem uma... É legal também para dar essa dimensão, né, do espaço que a gente tem para crescer a filantropia no país, né? Porque quando a gente fala quase 5 bilhões, puxa, quanto dinheiro, né? Só que fazendo uma comparação, né, o Brasil ele ainda não é um país com tradição filantrópica, né? Então, esse volume, né, ele representa cerca de 0,2% do PIB. Né? E olhando para outros países, né, eles estão cerca de 1,4%, né, do PIB. Então, veja, né, o espaço gigantesco que a gente tem aqui para conquistar, né, mais doadores, mais filantropos. A gente falou que tem uma característica cultural, não sei se você concorda que o brasileiro ele é bom quando tem emergência, mas ele não lida com urgência. E urgência é para ontem e tem muito, né? Daí que está o espaço. Se a gente conseguisse mudar essa chavinha e ser mais atuante na urgência, a gente ia encontrar todos os problemas que a gente tem hoje, mas querer agir neles, né? Então isso é uma coisa que é cultural, que nem se falou. A gente tem que continuar aqui teimoso, batendo na tecla e ampliando esse espectro, mas mostra o espaço de coisas que tem mesmo para ser feito. Nossa, eu concordo muito com você. E quando a gente olha, né, acho que tem um exemplo aqui das situações emergenciais, né, relacionada a clima. O Brasil, ele é muito, né, o brasileiro, ele tem essa cultura de ser muito, ele responde rápido aos chamados, né? Então, tem, né, acho que é muito emocional, muito coração, né? Então, na ocasião da pandemia, nós tivemos um recorde de doações, né? E, Kika, me ajuda a lembrar, mas eu acho que a gente foi para quase 6 bilhões de doação na filantropia. E quando a gente olha para a pessoa física também, então foi uma reação muito rápida, né, na doação. E aí aqui a gente fica, é super importante, Alan, mas a gente fica mais aqui na dimensão do assistencial. E aí, a hora que sai da mídia, né, a hora que não está, já tem um outro assunto em pauta, acaba o recurso, não tem mais doação, né? E aí a gente não olha para a reconstrução, também a gente não olha para o futuro, né? Que é para prevenção. Prevenção, né, que a gente Para fala. prevenção, justamente, que aí a gente vai bater lá, voltar lá na história dos impactos das mudanças climáticas, né? Então, de novo, né, a gente está falando muito de espaço para maturidade, né? E a importância de uma conversa como essa, né? Um espaço que vocês nos proporcionam para trazer esses assuntos, né, para a mesa. Acho que tem uma coisa de mudança de cultura, né? E como é difícil mudar a cultura, né? Essa coisa da cultura de doação mesmo, né? A nossa relação com a doação, enfim. Acho que esse dá um bom tema de conversa para a gente fazer qualquer hora aqui no Perspectiva sobre cultura de doação, né? Da gente mergulhar nesse lugar aí desse histórico da doação no Brasil. E tem um espaço grande, desculpa aqui que eu te cortei, mas é que tem uma outra iniciativa muito bacana que a gente faz aqui na B3, que é a atuação com voluntariado, né? E aqui também saindo do voluntariado mais assistencial e indo para um voluntariado mais estratégico. E dentro dessas possibilidades que existem dentro do voluntariado, né?
a gente entende como um lugar de amadurecimento, de desenvolvimento de uma filantropia individual, né? Então, a gente consegue, trabalhando, né, com os nossos funcionários, né, essa mudança de mindset. Então, para ter uma volume aqui no ano passado, somando as campanhas que nós fizemos, e mesmo campanha de destinação de imposto de renda devido, nós chegamos a cerca de R$1 milhão destinado para filantropia. Então, quer dizer, a gente podia não estar fazendo nada, né? Mas nós acreditamos e, de novo, somos, né, resilientes e teimosos, e temos investido, né? Acho que assim, a liderança da B3 é muito comprada, né, no tema do voluntariado. E nós temos tido ótimos resultados, né? A gente tem aqui o benchmark, são 20%, né, de funcionários dentro do voluntariado, e a gente passa 50%, né? Então, a gente tem, assim, a gente é bem orgulhoso, né, de falar o quanto que o funcionário da B3, ele já está comprado, ele é comprado, engajado nas causas sociais. Incrível, mais de 50% é realmente incrível, muito legal, muito bom. Bom, tá acabando, quase. Passa rápido, né? Passa aula rápido. Gostosa passa rápido, aí sempre falava, isso. né? De educação é o tema. Ó. Sim, a aula quando é boa é isso, passa voando. Fabi, para a gente terminar, eu vou te propor da gente fazer um bate-bola aqui. Eu te falo uma coisa, você me responde a primeira que vem na sua cabeça, pode ser? Pode ser. Então, vamos começar com um conselho que você recebeu e nunca se esqueceu, que tem a ver com a sua atuação nesse setor. Legal. Acho que um conselho que levo para a vida os anos têm razões que os dias desconhecem. E, sim, ele faz todo sentido para a nossa vida pessoal e quando a gente fala de investimento social, né? A gente está falando de plantar a semente para colher frutos mais ali na frente, né? Um desafio da filantropia corporativa. Acho que um principal, um importante desafio é engajar de verdade a alta liderança, né? E aqui a gente passa por um letramento, né, do investimento social. Então, acho que isso esbarra em vários temas que nós falamos aqui, mas essa percepção, né, do potencial transformador que a filantropia tem. Um momento em que você viu o impacto acontecer de verdade. Aqui acho que tem um caso bem quentinho, recente, que é a melhora dos resultados do ensino médio no Pará. Então, o Pará saiu, né, em 2021, né, no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né, em 2021 eles estavam na 26ª posição. E em 2023 eles pularam para a 6ª posição no ranking, né? Então foi o maior avanço já registrado no ensino médio, né? E isso aqui é resultado de esforço, né? Um esforço do conjunto do governo, as escolas, professores, né? Com foco na aprendizagem. E aqui, eu acho que, né, é super gratificante, porque a B3 Social ela apoia projetos que atuam com incidência em políticas públicas educacionais no Pará, né? Então, aqui, eu acho que dá aquele quentinho no coração, né, de que é possível, né, que o impacto realmente ele pode acontecer com estratégia. Um sonho possível de realizar. Essa daqui é fácil. Para quem assistiu esse podcast já sabe a minha resposta. Que é ter um país que toda criança, todo jovem tenha acesso a uma educação pública de qualidade, que prepare para o mundo, para a vida, para o trabalho, né? Que um país em que a educação ela seja de fato um caminho da inclusão, da equidade e da prosperidade. E para a gente terminar, uma música que de alguma forma marcou ou marca a sua trajetória no campo social. No campo social, que ou na educação, ou no trabalho. Eu sou... Gente, eu
eu vou falar uma coisa que talvez você ache que talvez eu fuja muito aqui, mas eu sou apreciadora de música clássica. Então, toda vez que eu preciso de um impulso, sabe, daquela motivação, enfim, eu sempre gosto de recorrer, por exemplo, eu escuto o Bolero de Ravel, sabe? Então, me traz essa pujança, Energia, né? emoção. Essa energia, sabe? Então, talvez um pouco diferente aqui. Ah, maravilha, não, adorei a resposta, é isso. Às vezes a arte, música é para isso, né? Para te inspirar ou para dar né? Para conseguir se acalmar ou enfim, o que for. Muito bom, obrigada pelo papo, foi ótimo, uma delícia. Obrigado, Adoramos muito ter legal você mesmo. aqui. Que bom, gente, prazer todo meu, adorei conversar com vocês, passou super rápido. Espero que a gente possa se ver pessoalmente logo. Vamos. Isso aí. E eu acho que aqui também, eu acho que aqui também tem o nosso sonho, né? Acho que de nós três, né? Acho que do Joel também, né? Que mais pessoas se juntem à nossa agenda, né? Com certeza. E que, enfim, que tenhamos aí que a nossa próxima conversa seja para comemorar os resultados. É isso aí. Certeza. Boa. Com certeza. É isso, gente. A gente está acabando mais um Perspectiva. Joel, eu devolvo a bola para você fazer as honras da casa e fechar o programa de hoje. Até o próximo. Obrigado, Fabiana, por compartilhar a sua experiência e o seu trabalho realizado na B3 Social. É fundamental que o setor financeiro também se comprometa com o presente e o futuro da sociedade brasileira. E a você que nos acompanha, agradecemos a audiência. O Perspectiva é uma realização do Observatório do Terceiro Setor, com a apresentação de Kika Saez e Alain Levy, transmitido na Rádio Brasil de Fato e nas plataformas e redes sociais do Observatório. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.